Boa tarde, gente. Tudo bem? Como que vocês estão? Passaram bem essa semana? Vamos lembrar para vocês... Lembrar não, esse nós vamos aprender, né? Porque nós vimos a parte de função de primeiro grau, equação. E agora a gente vai ver a função. O que é a função, então, do primeiro grau? É a representação daquela função que nós aprendemos de primeiro grau. Quer dizer, o x está sempre na primeira potência, a letra que aparecer está sempre com primeira potência, tá? Então, é essa que nós vamos aprender. Lembrando mais para frente, que para vocês não esquecerem, que a função do primeiro grau, quando a gente vai fazer a representação no plano cartesiano, vai dar uma reta, certo? Então, vamos começar acompanhando o livro de vocês, que o livro de vocês, na perta de função, ela começa com um probleminha. Ela começa como que a gente monta esses probleminhas para fazer a função do primeiro grau. Nesse caso, depois a gente vai para o de segundo grau também. Tá falando assim que o táxi, ele cobra as relações entre sempre, tem um preço fixo, né? O preço da bandeirada, e tem a variação de R$3 por quilômetro rodado. Então, como que a gente faz a função desse daí? Eu faço assim, olha, a função de x do táxi, esse probleminha está na página 120 de vocês. Página 120, tá? Então, como que eu faço isso? A função do táxi, quanto que eu vou pagar de táxi, onde ele tem 7 de bandeiradas e mais R$3 por quilômetro rodado. Porque esse x vai mostrar pra gente quantos quilômetros ele anda, é quanto a gente vai pagar de quilometragem. Então, por exemplo, se eu fizer uma corrida com esse táxi, ou né, com o táxi que for, se eu fizer uma corrida de 10 quilômetros, como que vai ficar? Eu vou fazer 7 mais 3 vezes o x, 3 vezes os 10 quilômetros que eu vou andar. Faço a multiplicação primeiro, 30, 7 mais 30, eu vou gastar R$37, certo? Então, esse probleminha é a representação de uma função de primeiro grau. Por quê? A equação aqui, vocês estão vendo que é uma equação de primeiro grau. Então, formou uma função e dá para ela ser representada. Tem uns probleminhas e uns exercícios aí no livro de vocês, na página 121. Por favor, façam, hein? Depois, mais pra frente, tem uma outra parte aqui que eu tenho que lembrar para vocês. Fazer o exercício da página 121. Esse daí, essa representação. Agora nós vamos fazer a representação da função antes do plano cartesiano, nós vamos fazer em diagrama. Quer dizer, em conjunto, aquelas bolinhas, né? Então, vamos ver como que a gente vai representar uma função em diagrama. Então, vamos colocar aí, ó. Função do primeiro grau, representação em diagrama. Como que eu faço? Pego uma função, vamos fazer uma funçãozinha simples. Por exemplo, vamos pegar aqui, olha, um exemplo. F de x. Essa aqui, a minha representação, é sempre, por exemplo, o que vai fazer o problema. Aquelas dicas que nós demos. Então, a função f de x. Esse f de x, também vocês podem representar por y, quando vocês estiverem fazendo o plano cartesiano, tá? É a mesma coisa que meu y no plano cartesiano, que vocês lembram que a gente tem o x e o y. Mas tudo bem, isso daí depois eu volto a falar para vocês. Eu vou pôr aqui uma função para vocês, por exemplo, 3x. Tá? Como que eu vou representar isso num diagrama? Eu vou fazer uma tabelinha aqui do lado, x e y. Eu vou dar alguns valores para x, o valor arbitrário, o valor que eu quiser para x. Então, como que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou dar menos 1, vou pôr 0, vou pôr 1. Vocês estão vendo que eu estou escolhendo só o valor do x. Eu vou escolher o valor de x e vou substituir aqui, olha. O que eu vou fazer? F de x igual a 3 vezes o menos 1. Tá vendo? Vezes o menos 1 que eu tenho aqui. Eu vou ter menos 3. Vou colocar aqui para vocês verem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 0. 3 vezes 0, 0 mesmo, olha. Coloco aqui para vocês verem. Vou fazer com 1.
3 vezes 1, que vai dar 3. Coloco 3 aqui. Para fazer a representação no diagrama, eu vou fazer essa representação sempre o conjunto de partida, ó. Conjunto A, que eu vou representar o valor de x, que é também chamado de conjunto domínio. É ele que manda, eu que escolhi os valores que eu queria saber. Então, a gente chama de conjunto domínio. Certo? O conjunto A, o conjunto domínio, o conjunto de partida, eu vou marcar esses valores. Menos 1, 0 e 1. Vou ter um conjunto B. O conjunto B é o meu y e eu vou chamar de contradomínio ou conjunto imagem. Contradomínio ou conjunto imagem. Quando eles têm a representação, é como se fosse um espelho. Esse está associado com a imagem dele. A associação, então, do menos 1 com o menos 3. Olha, eu vou associar com uma setinha aqui, ó. Tá vendo? Essa associação. O 0, eu vou associar com o 0 do outro lado lá. Vou pôr assim, o 0 e o 3 aqui. Então, já fica mais fácil. O 0 eu vou associar com o 0 do outro lado. Olha, eu estou associando, tá vendo? E o 1 eu vou associar com o 3. Então, eu estou fazendo a associação do domínio, o conjunto de partida, com o conjunto imagem, com o conjunto de chegada, que é o x e o y. Essa representação nos dois conjuntos no diagrama, a representação de função num diagrama. Tem algumas vezes que essa associação não é válida. Então, vocês vejam que para ser um conjunto válido, cada elemento do conjunto A tem que ter um correspondente em B. Então, daí eu falo que é uma função de primeiro grau e com a representação de função real, tá? Então, existe isso aqui. Agora, quando pode acontecer, por exemplo, outros casos assim, olha, eu vou fazer só no diagrama para vocês verem. Deixa eu apagar aqui. Vamos dar um outro exemplo, que eu falo que não é função. Vamos supor, peguei um outro exemplo aqui para vocês verem, ó. Deixa eu pôr um exemplo aqui facinho para vocês. Vamos colocar essa aqui, olha, uma relação aqui, o conjunto A de partida, o conjunto B. Eu tenho um elemento 0 e o 2, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. O 0, por exemplo, ele pode ter associado com 2, 3 outros elementos, ó. E o 2 com o 4. Mas olha o que aconteceu. Do 0, ele está associado com 3 elementos aqui. Quando acontecer isso, eu falo que isso é uma relação de A em B, relação de A em B. Mas não é função. Ela não é função por quê? Porque do elemento A, do elemento 0, eu tenho 3 partes saindo para lá. Eu não posso ter uma função que corresponde desse tipo. Eu falo, é uma relação, mas ela não é função, tá? Vamos ver uma outra, um outro caso também. Aqui, olha. Vamos com um outro aqui, conjunto A e um conjunto B de novo, tá? O A é sempre o conjunto X, o Y é o conjunto B, o domínio é o conjunto X, o contradomínio ou o conjunto imagem é o Y. Eu vou ter aqui, olha, 0, um exemplo, 0, 5 e 6. Aqui eu tenho 5 e 6. Eu falo assim, associar cada um correspondente com o seu próprio elemento, ó. O 5 com o 6, olha lá, associei. O que aconteceu? O 0 sobrou. Nesse caso, também eu falo que é relação de A em B. Mas não é função, certo? Olhem esse outro. Agora, eu vou dar um conjunto para vocês. Vou apagar esses dois, que é só relação, para a gente ficar com mais espaço para fazer o outro, que é função. Vamos ver aqui. Vou colocar, por exemplo, um conjunto A
aonde eu tenho, olha, em vez de ser dado só coisa, eu vou dar em forma de conjunto para vocês, para depois a gente fazer a relação no diagrama. Então, vamos fazer o A, por exemplo. Olha, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tem um conjunto B, aonde eu vou ter a relação, os elementos 0, 1, 4, 8 e 16. Eu vou falar aqui, olha, y igual a x à quarta potência. Vou fazer os elementos A, vou colocar todos os elementos A aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou fazer o conjunto B, onde eu tenho os elementos 0, 1, 4, 8 e 16. Certo? Olha a relação que eu dei para vocês. Y igual a x à quarta. Então, eu vou pegar os elementos x, ó, menos 2, vamos fazer, ó, menos 2 à quarta potência. Fazer aqui do ladinho para vocês verem, olha, menos 2 à quarta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Expoente par fica mais. Então, eu vou associar o menos 2 com o 16, olha lá. Vou fazer a mesma coisa com o menos 1. Menos 1 elevado à quarta potência vai dar 1 mesmo. Menos 1, associo com 1, vocês estão vendo? Vou fazer com o 0. O 0 vai ser 0 mesmo, né? O 1 à quarta potência, 1 à quarta potência vai ser 1 mesmo. O 2 à quarta potência vai dar ser 16. Olha, então o que vocês viram? Que cada elemento do conjunto A está associado a um elemento do conjunto B. Fala, mas sobrou o 4 e o 2. Não tem problema. O 4 e o 8 estão sem associação. Mas ele no conjunto B pode sobrar. Não pode sobrar no conjunto A. E não pode também de dois elementos, de um elemento do conjunto A sair duas setinhas para o outro. Então, aí, esse caso aqui é função. É função. Vocês viram a diferença? Então, lembrem bem disso. Quando eu for ver se é função ou não é função, eu tenho que ver a relação de A para B. Em A não pode sobrar nenhum elemento e não pode ter uma setinha, um elemento só saindo duas setinhas para o outro conjunto. Aí não pode. Agora, no conjunto B pode sobrar, pode faltar, não tem problema. Desde que o conjunto A esteja associado com um único elemento em B. Tá bom? Então, essa regrinha vocês têm aí no livro de vocês, na página 128, definição de função. Então, cada elemento do conjunto A tem um único elemento no conjunto B, tá? Aí eu tenho função. Esses exercícios que vai ficar para essa semana estão, olha, estão na página 129, 132 e 121 é aquele comecinho lá daquela partezinha inicial de função, tá? Do livrinho, essa semana eu não passei nada do livrinho, porque nós estamos, eu acho que nós precisamos firmar um pouquinho mais essa parte de função de primeiro grau. Combinado? Então, na próxima aula, a gente vê mais alguma coisa do livrinho também. Eu gostaria que vocês fizessem página 121, 129 e 132. Inclusive, tem probleminhas de função para vocês fazerem disso, tá? Tchau, boa semana, até semana que vem, até o próximo exercício nosso, tá bom? Fiquem com Deus, mandem meus exercícios, por favor. Tchau.